história do coelhinho Bolinha. Sábado. E assim se chegou ao sábado. Aos fins de semana não havia escola. Também nenhum coelho trabalhava, a não ser 2 ou 3 médicos que ficavam no hospital não fosse aparecer algum doente e 2 ou 3 bombeiros que ficavam no quartel não fosse aparecer algum fogo. Por isso, a menos que estivesse a chover a cântaros ou um frio de rachar, os coelhos da aldeia aproveitavam os sábados para se juntarem ao almoço num grande piquenique. Como nasceu um dia de sol, fizeram um piquenique. Todos ajudaram. As coelhas levaram uma enorme salada e os coelhos água do ribeiro. O Sr. Silvestre foi com flores. Para ficar tudo mais bonito. A Dona Maria da Fonte levou mantas, muito lavadinhas, que os coelhinhos mais novos, que também queriam fazer alguma coisa, estenderam no chão. Para ficarmos mais confortáveis. O Sr. Farinha apareceu carregado com bolos. Para a sobremesa. E o Dr. Bochecha tinha no bolso uma caixinha com escovas de dentes. Para o caso de alguém se ter esquecido. As orelhas do Bolinha deixaram todos de cara à banda. Ninguém percebia como é que tinham crescido tanto da noite para o dia. O Sr. Silvestre, a Dona Maria da Fonte, o Sr. Farinha e o Dr. Bochecha andavam de um lado para o outro a apregoar. Nós é que ajudamos o Bolinha a ficar com as orelhas grandes. É verdade. Verdade verdadeinha. Querem saber como foi? E logo alguém respondia. Sou toda orelhas. Então explicava o Sr. Silvestre. Eu pus-lhe adubo das plantas. Acrescentava a Dona Maria da Fonte. Eu pendurei-o na corda da roupa. Continuava o Sr. Farinha. Eu estiquei as orelhas com o rouba-massa. Juntava o Dr. Bochecha. E eu puxei-as com o boticão. E não se calavam. Na vida nem tudo são rosas. E este problema era de ensaboar o juízo a qualquer um. Mas nós gostamos de ajudar. Estamos na massa do sangue. E se fôssemos dar ao dente? Mas não iam. Iam, mas era pregar para outra freguesia. E todos comentavam o assunto. Todos não. A mãe do Bolinha não dizia nada. A seguir ao piquenique, os coelhinhos da escola foram para um monte que havia ao lado, onde tinham muito espaço para brincar. O Benjamin, que era o irmão mais novo do Sansão e ainda andava no infantário, também foi com eles. Passado um instante já estavam muito animados. Riam, faziam caretas e pregavam partidas uns aos outros. O Bolinha começou a arrepender-se de ter posto as orelhas falsas. Ele, que nunca dizia aldrabices, estava a enganar os amigos. Mas depois pensou. Ora, é bem feito para não serem gozões. Às tantas veio uma rabanada de vento. As orelhas falsas do Bolinha quase voaram. Vá lá que ele conseguiu segurá-las com as patas e ninguém reparou. Voltou a arrepender-se do que tinha feito, agora por outra razão. Se dessem pela marosca, estava o caldo entornado. Mas pensou. Ora, ninguém vai descobrir. Começaram a saltar ao eixo. Todos queriam saltar por cima de Bolinha. Precisavam de dar grandes pinotes por causa daquelas orelhas gigantes. Assim era mais divertido. Só o Benjamin não tentou, porque ainda era muito pequenino. A seguir, brincaram à apanhada. O Bolinha foi o primeiro que ficou a apanhar. Pulou para o Benjamin, mas fez de conta que não conseguia agarrá-lo. Quando estava quase, fingia que tropeçava e caía. O Benjamin achou muita graça à brincadeira e fartou-se de rir. Depois, o Bolinha foi atrás de outro coelhinho. Como era muito rápido, apanhou-o num instante. Um bocado depois, estava o Sansão a apanhar. Viu o Bolinha distraído e Catrapuz agarrou. Só que o agarrou mesmo pelas orelhas. Foi um grande espanto. O Sansão ficou com as orelhas do Bolinha entre as patas. Primeiro pensaram todos que tinham de levar depressa o Bolinha ao hospital, mas depois perceberam que as orelhas que estavam nas patas do Sansão eram falsas e que as do Bolinha continuavam pequeninas. Os coelhinhos começaram a rir-se a bandeiras esparagadas e voltaram a cantar. Olha, Bolinha, tem a orelha pequenina, mais pequenina não há. Ha, 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 ha. Tinha-se virado o feitiço contra o feiticeiro. Só o Benjamin não cantou.
Teve pena do Bolinha e foi consolá-lo. Deixa lá, eu também tenho as orelhas pequeninas. Pois, mas tu és todo pequenino e quando cresceres, as tuas orelhas também crescem. Estavam os outros numa grande pândega. Quando pareceu ao Bolinha, escutaram um barulho. Aguçou as orelhas, outra vez pequeninas, e percebeu que eram tiros. Mandou todos calarem-se e ouviram. Catapum! 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 Espreitaram e viram ao longe uns caçadores com cães e espingardas. Ficaram aflitos porque tinham ouvido dizer que os caçadores ainda eram piores do que o lobo mau. E mais aflitos ficaram quando viram os caçadores porem-se a caminho do monte da aldeia. Os coelhos crescidos, que estavam a dar à língua e a jogar às cartas, não tinham reparado em nada. Mais um bocadinho e os caçadores iam vê-los. O Benjamin começou a chorar. Ai, ai, os nossos pais ainda acabam todos na panela em coelho a caçador. O Sansão virou-se para ele. Não chores, Benjamin. Eu vou lá avisá-los. Achas que consegues? Com uma perna às costas. Mas correu com as 4 patas, claro. Foi até outro monte e começou a subir para a aldeia disfarçado atrás de umas ervas. Ele bem tentava puxar as orelhas para baixo, mas elas eram tão grandes que ficava sempre alguma parte à mostra por cima das ervas. Os caçadores viram, perceberam que andava ali coelho escondido com a orelha de fora e desataram aos tiros. Catapum! 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 O que valeu a Sansão foi que ainda estavam longe e tinham fraca pontaria, por isso não lhe acertaram. Mas ele teve de voltar para trás. Quando chegou ao pé dos outros, disse: Ó Bolinha, até calha bem ter as orelhas pequeninas, porque assim consegues esconder-te atrás das ervas. Boa ideia, Sansão. Não tens medo? Se fosse eu tinha. Eu, Benjamin? Qual medo, qual carapuça? Sou muito valente. Aqui vou eu. Com isto tudo, os caçadores estavam cada vez mais perto do monte da aldeia. Mas o Bolinha foi a toda a velocidade e começou a subir primeiro do que eles. Como tinha as orelhas pequeninas, pôde esconder-se bem atrás das ervas. Os caçadores não o viram e ele foi por ali acima, até à aldeia. Escondam-se! Escondam-se! Vêm aí os caçadores! Enquanto o diabo esfrega um olho, os coelhos meteram-se dentro das tocas. Eles eram muito arrumados, por isso as coisas do piquenique já estavam guardadas. Só tinham deixado ficar as flores do Senhor Silvestre para continuar tudo mais bonito. Os caçadores chegaram ali e não deram por nada. Os coelhos estavam bem escondidos, caladinhos que nem ratos. Os cães começaram a farejar. Cheira-me a coelho. Ruff. A mim também. Wof, wof. Deve estar perto. Mesmo nas tocas, os coelhos ouviram-nos. Para alguma coisa havia de servir terem umas orelhas tão grandes. Sabiam a língua dos cães e ficaram assustados. Mas os caçadores não sabiam. E como viram aquelas flores todas, pensaram que os cães estavam a cheirá-las. Vamos embora daqui. Nós queremos é caçar coelhos, não é apanhar flores. Esses cães são mesmo patetas. Desceram o monte e foram para o outro lado. Então, os coelhinhos pequeninos vieram do sítio onde tinham estado a brincar. Foi um nunca acabar de beijos e abraços aos pais e aos avós. E todos davam vivas ao Bolinha por ter sido tão valente. A mãe do Bolinha ficou muito vaidosa por ele ser o herói da festa e disse-lhe: Sabes que as orelhas pequeninas até te ficam bem. Dão-te um ar queriducho. Mas como a mãe coelho era mãe galinha, acrescentou: Se calhar esse esforço todo fez-te mal. Vai a correr por o termómetro. Não, a correr não. Vai devagarinho, que hoje já correste demais. Domingo. Veio finalmente o domingo. Aos domingos fazia-se um grande jogo de futebol com os coelhos de outra aldeia da zona. Isto mesmo que estivesse a chover a cântaros ou um frio de rachar, porque os coelhos eram malucos por futebol. Mas naquele dia estava bom tempo. O árbitro era um grilo amigo dos coelhos que fazia uns cri-cris muito altos, tão altos que nem precisava de apito.
Foi um jogo muito renhido e cheio de golos. O Bolinha e a mãe foram ver. Levaram cascóis e bandeiras e passaram o tempo todo a gritar. E os outros coelhos não barravam menos. Passa a bola! E alguns tocavam bombos e cornetas. Era um grande chinfrim. A equipa da aldeia dos coelhos esteve a perder, mas depois empatou e acabou por ganhar. No fim, fizeram todos uma grande patuscada. Só não comeram a relva do campo de futebol. Porquê? Ora, porque precisavam dela para mais jogos. E disse a mãe coelho ao pai coelho, depois de lhe dar os parabéns por ele ter marcado 3 golos. Se grito um bocadinho mais que seja, fico rouca de todo. E depois tenho de ir ao otorrinolaringologista. Otto quê? Otorrinolaringologista. Oh, Bolinha, explica tu que eu mal consigo falar. É o médico dos ouvidos e da garganta. Repete comigo, pai. Otorrino, Otorrino, laringo, laringo, logista. logista. Agora, tudo junto. Otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Isso mesmo. Muito bem. Eis não quando os coelhinhos da escola puseram-se a cantar. Olha, Bolinha, tem a orelha pequenina e mais olhos não há. Lá, 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 lá. Olha, Bolinha, tem a orelha pequenina e mais olhos não há. Lá, 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 lá. E todos os coelhos, pequenos e crescidos, bateram palmas à cantiga. Até os da outra aldeia, que já sabiam o que se tinha passado com os caçadores. Foi desta maneira que as orelhas do Bolinha deixaram de ser um berbicacho. Mas a história ainda não acabou, porque a mãe do Bolinha chegou-se ao pé dele e disse: Vai no estantinho à toca buscar o termómetro. Oh mãe, deixa lá o termómetro em paz. Não é para ti, é para mim. Acho que esta emoção toda até me deu uma pontinha de febre. E agora sim, acabou a história. Não te vás ainda embora, espera um bocadinho. Eu gosto muito de aprender palavras novas, sobretudo as que são engraçadas. E tu também, com certeza. Então, cá vai. Vamos ver algumas que ouvimos durante a minha história e se calhar ainda não conhecias. O Bolinha ensina. Já percebeste que berbicacho é um grande problema? Cucuruto é o mesmo que o cimo, o alto. Engolir um pirulito é uma frase que se diz quando alguém está a tomar banho no mar ou no rio e se engasga com água que deixa entrar na boca sem querer. Conta-me, já engoliste muitos pirulitos na praia? Deitar água na fervura quer dizer acalmar alguém que está enervado. Ferver em pouca água é irritar-se com facilidade. Quem ferve em pouca água está sempre a ir aos arames, isto é, ficar muito zangado. Ainda a procissão vai no adro. Significa que ainda falta muito para acabar. Não é para ser tomado à letra. Significa que se diz uma coisa, mas não é bem isso que se quer dizer. Matar 2 coelhos de uma só cajadada. É conseguir 2 coisas fazendo só uma. Por exemplo, ouviste uma história gira e aprendeste palavras novas. Mataste 2 coelhos de uma só cajadada. Não há rosa sem espinhos. É um provérbio, ou seja, um dito popular que tem um ensinamento. O que não há rosa sem espinhos nos ensina é que nada se consegue sem sacrifícios. Há muitos provérbios. Outros 2 que se disseram na história são: no melhor pano cai a nódoa. Mesmo as melhores pessoas ou coisas podem ter defeitos. A cavalo dado não se olha ao dente. Se te dão alguma coisa, ficas a ganhar, mesmo que ela não seja muito boa. É um dó de alma. Quer dizer que dá muita pena. É um dó de alma não ter agora um rabanete para roer. Até porque tenho a barriga a dar horas. Isto é, estou cheio de fomeca. Fanico é um desmaio. Uma coisa estapafúrdia é uma coisa disparatada. E estar assarapantado ou de cara à banda é estar muito espantado.
Escanifobético é igual a complicado, esquisito. Macambúzio quer dizer tristonho. São palavras muito cómicas, não são? Escanifobético, macambúzio. E pinchar, sabes? É igual a pular. Dizemos que é areia a mais para a minha caminhoneta quando há uma coisa que não somos capazes de fazer. E ao contrário, que fazemos uma coisa com uma perna às costas quando não custa nada. Ou julgavas que com uma perna às costas era uma habilidade de ginástica? São de trás da orelha. É o mesmo que são muito bons. E dizer a alguém que não bate bem da bola é chamar-lhe um bocadinho maluco. Fazer orelhas ou ouvidos de mercador é não ligar ao que nos dizem. Eu faço orelhas de mercador muitas vezes, quando começam a falar das minhas orelhas. Fiz que não ouço nada. Vender gato por lebre quer dizer enganar os outros, fingindo que uma coisa é melhor do que realmente é. Está-me na massa do sangue. Eu sou assim, é o meu feitio. Vou pregar para outra freguesia, quer dizer, vou falar para outro lado. Mas agora não preciso, porque tu estás a ouvir-me com muita atenção, não estás? Quando chove muito, diz-se que chove a cântaros. Coelho a caçador é uma maneira de cozinhar os coelhos. Enquanto o diabo esfrega um olho, já tinhas ouvido, quer dizer muito depressa. E agora para acabar, mãe galinha. É uma mãe que se preocupa demais com os filhos, como a minha mãe comigo. Onde é que tu estás, bolinha? Ai, que ele se perdeu. Bem, vou ter com ela para não ficar assustada. Mas antes, já sabes o que é um otorrinolaringologista, não já? Consegues dizer? Vamos experimentar. Ah? Repete comigo. Otorrinolaringologista. Agora tudo junto. Otorrinolaringologista. Isso mesmo! Muito bem! Adeus! Já aqui vou, mãezinha! Temos cenouras para o jantar? Fim.